bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. Apresentação, Elton Oliveira. Olá, senhoras e senhores, é isso aí, vamos dando continuidade aqui ao nosso podcast Heróis Anônimos. Sejam bem-vindos, pode entrar a esse nosso podcast que estamos fazendo aqui na primeira temporada, a narrativa da monografia da Francisca Valda Soares Guimarães, a narrativa da monografia Memórias e Práticas Culturais das Casas de Farinha em Sebastião de Abreu, no período de 1940 a 2000. A gente chegou aqui ao final do segundo capítulo e hoje a gente vai trazer, na pauta de hoje, as considerações finais, onde a Valdinha escreve aqui no finalzinho aqui da sua monografia as considerações finais dela, o que ela entendeu, o que ela achou desse trabalho que ela fez, viu? E lembrando a todos, meu nome é Elton Oliveira, eu sou locutor, criador também desse podcast Heróis Anônimos, os Heróis Anônimos aqui de nossa comunidade, com certeza. Estou muito feliz mesmo, gente, muito feliz mesmo por estar narrando essa história tão legal. Com certeza dá continuidade a esse podcast, trazendo os nossos heróis anônimos aqui para falar suas histórias, contar suas histórias para você, nosso ouvinte. Um dos objetivos gerais desse podcast é guardar a história deste lugar, Distrito de Sebastião de Abreu, para as novas gerações e divulgá-la para o Brasil. Riqueza da cultura nordestina, heróis e heroínas que têm muito a nos ensinar. Esse é um dos nossos pilares aqui do nosso podcast Heróis Anônimos. Com certeza a gente vai conseguir, se Deus quiser. Gente, vamos à pauta de hoje. Considerações finais. Esta pesquisa foi e continuará sendo de grande importância, pois assim penso, um dos maiores aprendizados de minha vida. Pois quando tentei o vestibular para a História, na verdade não foi porque amasse a disciplina de História, e sim por falta de opção. Pois o que realmente almejava era entrar em um curso de moda e futuramente trabalhar como estilista. Só que as circunstâncias não permitiram. E o que me restou foi ir para o curso de História. Coincidência ou não, também não sei explicar, pois o que realmente posso responder é que sempre detestava quando minha mãe ou meu pai começavam a contar ou falar de algum assunto ou lembrar de algum parente muito idoso. Ao contar as histórias de como foram suas infâncias, eu já me desinteressava e dizia: lá vai desenterrar defunto, e já se foi há 300 anos atrás. Eu não quero saber de história do tempo do Ronca. Moral da história não é que, por ironia do destino, como diz o dito popular, acabei tendo que enfrentar cara a cara as tais histórias de anos e anos atrás. Outras não tão antigas, mas fazer o quê? Não tinha mais jeito. Então, sabe o que foi mais importante no final da história? É que terminei gostando. E muito, pois minha pesquisa foi assim, como diz Gisafran. De acordo com o contexto presente nos capítulos redigidos, fica demonstrado o valor proporcionado pela história oral como recurso metodológico de pesquisa, em virtude da ampliação dos canais informativos, além da descoberta do nível de percepção que facilita um melhor entendimento do tema elencado. Desta forma, foi fazendo minhas as palavras do autor, que escolhi esta citação e, através da mesma, explicar a constante utilização desta fonte, que é a oralidade. Pois bem sei que todas as fontes são importantes e inseparáveis, uma auxilia a outra. E com relação à fonte oral, muitas interrogações surgem na cabeça de alguns leitores e ouvintes. Vão se formando algumas perguntas sobre a fonte oral. Perguntas essas do tipo: será que esses entrevistados não acrescentaram elementos aos seus favores que lhes engrandecem? E outros: será que não esqueceram de algo importante? Benjamin vem tentar clarear ou ajudar-nos a refletir sobre essas interrogações e nos descreve o problema original da linguagem e sua magia, porque através da linguagem nada se transmite. Aquilo que se comunica na linguagem não pode ser limitado de fora, nem medido. E daí que cada linguagem seja inerente à sua incomensurabilidade e exclusiva infinidade. Assim, o autor tenta explicar que, com tantas interrogações que venham a surgir na cabeça dos leitores e ouvintes, contudo, mesmo assim, a fonte oral será na sua grandiosidade uma forte ajuda que subsidiará e ajudarão na construção, na história humana de cidades, objetos, etc. Pois foi através da oralidade que tentei montar o quebra-cabeça sobre a história que circundam as farinhadas aqui em nosso distrito e comunidades vizinhas
de Sebastião de Abreu em épocas passadas, tentando entender passo a passo, desde o início de sua autovalorização, passando pela fabricação dos derivados da mandioca e seus processos de produção, passando pela venda e consumo desses produtos até chegar ao declínio quase que total dessa prática, que são as farinhadas. Portanto, foi através de estudos e graças a este trabalho de pesquisa que pude resolver uma boa parte de minhas interrogações, mesmo apesar de meu comodismo, que admito ter deixado um pouco a desejar, pois esta poderia ter sido bem mais rica de informações. Sei que muito tentei, tenho que ser sincera, pois também devo confessar que me esforcei ao máximo. Sei que poderia ter me doado mais. Enfim, acredito que consegui alimentar, ou melhor, adquirir compreensão por parte da temática trabalhada em minha pesquisa, que são as farinhadas. Percebi através dessas novas relações e novos problemas que, com certeza, surgiram com relação a esse assunto. Penso ter alcançado o meu objetivo e ficado satisfeita em ter encontrado respostas para minhas interrogações, podendo assim satisfazer minha problemática, sabendo que muito tenha para pesquisar, pois este foi apenas a primeira experiência com relação a um trabalho tão complexo como este, pois sei que precisamos mergulhar em novas experiências para mostrarmos a cada dia que é possível aprender cada vez mais e que a nossa história é longa, portanto não podemos parar em um único ponto, pois essa temática das farinhadas apenas começou para mim em uma monografia, podendo talvez se estender em um mestrado ou quem sabe esticar até uma tese de doutorado. Finalizando o episódio 9, Cultura Regional Nordestina em Áudio, podcast Heróis Anônimos. Lembrando que nossas redes sociais você pode deixar sua mensagem. O link das nossas redes sociais está na descrição do episódio, viu? Com esse episódio a gente está encerrando, gente, a parte narrativa, né, do nosso podcast. A gente vai, no próximo episódio, a gente já vai trazer para vocês aí uma entrevista com a professora Valda, com a professora Erilande e também com o professor Raimundo Duar. Essa foi uma entrevista muito legal, falando sobre o nosso distrito e também um pouco da história de cada um deles aqui em nossa região. Então é isso, você está convidado a ouvir também o próximo episódio 10, que vai ser já de entrevistas. Até mais!